camp meeting is over, Acabou a campal, which means we need to become accustomed que significa que precisamos nos acostumar, again to those soft top objects you find on your tables. mais uma vez, voltar àqueles assuntos que... mais uma vez, acostumar-se a usar com esses objetos que estão nas suas mesas, That you speak into when I ask questions. que vocês usam para falar, não, neles quando são feitas perguntas, Or when I talk too much. ou quando eu falo demais. You interrupt me. As duas opções. So I only have one class Tenho apenas uma aula, before I will be away for about 5 or 6 days. antes de estar longe por uns 5 a 6 dias. So I didn't want to introduce a new subject. Então eu não queria introduzir um novo assunto. But there was a presentation lost. Houve uma aula, uma apresentação que perdemos During the camp meeting, durante a campal. and I thought we could have another look at that. E eu achei que poderíamos revisar esse assunto. Hopefully it isn't too repetitive, Espero que não seja muito repetitivo, but when we did it in one presentation, mas quando fizemos isso em uma apresentação, we went through it very quickly, nós passamos por esse assunto de forma bastante rápida and there wasn't the opportunity for class discussion. e não houve nenhuma oportunidade para discutir isso na aula. So instead of beginning a new topic, Então, em vez de começar um novo assunto, I want us to look at 2014. eu gostaria de olhar com vocês para 2014. And what we were particularly doing E o que nós estávamos fazendo em particular is connecting our waymarks. foi conectar os nossos marcos. So you remember we were discussing in class, Então, vocês lembram quando nós estávamos discutindo na sala de aula? we've spoken of it often, Temos tocado nisso várias vezes, about needing to connect our waymarks with a thread. sobre a necessidade de conectar as agulhas com um fio. So if something is going to happen, Então, se alguma coisa acontece, you can actually trace its history and its development. você pode, de fato, traçar a história e o seu desenvolvimento. And this becomes particularly important Isso se torna importante, particularmente, as we come up to our close of probation, ao nos aproximarmos do nosso fechamento da porta da graça. because part of the test Porque parte do teste is recognizing what it looks like, é reconhecer com que isso se parece. so that on the day Para que naquele dia we're not shaken if it doesn't fulfill our expectations. nós sejamos sacudidos se isso não cumprir com as nossas expectativas. So where we would have transitioned from A nossa transição teria sido a partir do seguinte ponto. if the camp meeting hadn't come, Se a campal não tivesse acontecido, is you would remember our 4 lines, se vocês lembram, se vocês forem lembrar das nossas 4 linhas, and what we had e o que nós tínhamos was Pyrrhus in Macedonia. foi Pirro, na Macedônia. We could call that his alpha history. Isso poderíamos chamar a história alfa. And then we would speak about him E logo nós falamos sobre ele in Italy, na Itália. and this is his Amiga history. E essa é a sua história ômega. And we understood that this alpha and omega E entendemos que esse alfa e esse ômega typify the alpha and omega in our time. tipificam o alfa e o ômega do nosso tempo. The alpha of the king of the south. O alfa do rei do sul. Who is the king of the south in the alpha history? Quem é o rei do sul na história alfa? Sister Rosie. Irmã Rose. Atrás, tem um aqui. Rei do Sul? King of the South? Yes. Sim. In our modern history, Na nossa história moderna, which is after 1798, que é após 1798, who is the king of the south? quem é o rei do sul?
isso. So when we did, É o Papa. Pode repetir? É o Papa. Pope? Não. when we did Pyrrhus, Quando falamos sobre Pirro, we did an alpha and omega history. nós fizemos uma história alfa e uma história ômega. We can see them side by side. Podemos ver os dois lado a lado. First there's the alpha, Primeiro alfa and then there's the omega. e logo ômega. É França. France. So we're talking about the king of the south, Então nós estamos falando sobre o rei do sul. and there was a point where in 1798 E houve um momento em 1798 where France was the king of the south. onde França foi o rei do sul. But we're talking about after 1798. Mas nós estamos falando de após 1798. This is Pyrrhus, Esse aqui é Pirro, part 1. parte 1. And this is Pyrrhus, E isso aqui é Pirro, part 2. parte 2. Who does Pyrrhus represent A quem representa Pirro in the last part of his history? na última parte dessa história? Because Pyrrhus was the king of the south, Pirro foi o rei do sul, but we said he could also represent a person. mas nós dissemos que ele também poderia representar uma pessoa. And who do you think is the king of the south today? E quem você acha que é o rei do sul hoje? Putin. 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 And then we looked at Pyrrhus and Putin, E logo observamos Pirro e Putin. and we compared them. E nós comparamos os dois. And who was our alpha? E quem era o nosso alfa? We said that Pyrrhus was the 10th king Nós dizemos que Pirro foi o 10º rei of Epirus, de Épiro. and Putin could also be seen as the 10th leader. E Putin também poderia ser visto como o 10º líder. So it took us back to what history Isso nos trouxe de volta para qual história? for our alpha? Para o nosso alfa. Stalin. 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 Yes. Sim. So when Stalin is king of the south, Então, quando Stalin é rei do sul, what was he ruling? ele estava reinando sobre quê? Rússia. Rússia? Putin rules Russia, Putin, ele reina sobre a Rússia. Stalin, Estados Unidos. Não? União É, Soviética. United Ai, States? que horror. Não. so Putin ruled Russia, Putin sobre o Rússia. and if you trace the leadership of Russia E se você for traçar a liderança da Rússia and you went back 10, e você volta it 10, takes you to Stalin. você é levado até Stalin. So he's the first, Ele é o primeiro and Putin is the 10th. e Putin é o 10º. But back in this history, Mas aqui atrás nessa história, it wasn't Russia. não era a Rússia. What was it called? Como era chamado? União Soviética. Soviet Union. Yes. Sim. So the king of the south Então o rei do sul, in this alpha history nessa história alfa, is who? é quem? We can take it back to this. Podemos voltar para isso aqui. All these 4 lines are Ou essas 4 linhas que is são. these ones Tudo que essas 4 linhas são essas 4 desse lado. overlaid. São colocadas uma em cima da outra. So there's Pyrrhus alpha Isso aqui Pirro, alfa, and Pyrrhus omega. e Pirro, ômega. We've just cut our histories Nós cortamos as nossas histórias and overlaid. e colocamos uma em cima da outra. So Pyrrhus 1 and 2, Pirro, 1 e 2. and then king of the south in our history 1 and 2. E logo Rei do Sul, 1 e 2 em nossa história. This is the alpha and the omega, Esse é o alfa e o ômega. beginning and the end. Começo e fim. And at the end, who is it? E no final, quem é? The king of the south in our time. O Rei do Sul, em nosso tempo. So this is Putin Esse aqui é Putin and Russia. e Rússia. So who's the alpha? Então, quem é o alfa?
Se repete, Stanley Just repeat. e União Soviética. Stalin? Stalin E União Soviética. and Soviet Union. Yes. Sim. So we have the King of the South as the Soviet Union, Então temos o rei do sul sendo a União Soviética and then Russia e logo Rússia as the King of the South. como rei do sul. So this history here Então essa história aqui, is the history of World War II. a história da Segunda Guerra Mundial. These were our 4 lines that we had on the board Essas foram as nossas 4 linhas que tínhamos no quadro, at the beginning of camp meeting. no começo da campal. And then what we did E logo o que nós fizemos, is, perhaps even without noticing it, talvez sem perceber, I would suggest sugiro that all the presentations at camp meeting, que todas as apresentações na campal, or the majority I presented, ou a maioria que foi representado, are kind of the natural conclusions from these histories. são conclusões naturais dessas histórias. So what we find Então o que nós encontramos, is that Pyrrhus, É in que- both histories, Pirro, em ambas as histórias, you can see 4 battles. você pode ver 4 batalhas. Ipsus, Ipso, in the Alpha history, na história Alfa. but then there were 3 battles E logo 3 batalhas after Ipsus in the Omega history, após Ipso, na história Ômega. Heraclea, Heracleia, Asculum, and Asculum Beneventum. e Benevento. So we could see when we combined the history of Pyrrhus, Então vocês veem que, combinando as histórias de Pirro, we could see there's 4 battles. nós podemos ver 4 batalhas. And then when we made application, E logo quando nós fizemos aplicações, we had to understand the 4 battles in our history. nós tínhamos que entender as 4 batalhas em nossa história. And we could say that the first battle E nós podemos dizer que a primeira batalha, is Ipsus. Ipso, And what did we say Ipsus was? e que dizemos que foi Ipso. We spent a bit of time discussing Ipsus. Passamos um bom tempo discutindo Ipso. Sister Chris, Irmã Cris, how did we place Ipsus in our history? como nós localizamos Ipso em nossa história? It's a little unfair. I know you were very busy. Não é tão justo porque eu sei que você estava muito ocupada. Não sei. I don't know. So the Battle of Ipsus Então a batalha de Ipso, in our em history, nossa história, do you remember what event we connected to Ipsus? será que você lembra qual evento nós ligamos a Ipso? We said the King of the North and the King of the South were in an alliance. Nós dizemos que o rei do norte e o rei do sul estavam numa aliança. They come together against an enemy, Eles se juntam contra um inimigo. 2016. 2016? yes. Sim. So the first battle is 2016. Então a primeira batalha é 2016. The second battle, A segunda batalha, 2018. 2018. When I come back, Quando eu voltar, I think that's where we will pick up. eu creio que vamos continuar bem aqui. And I want us to discuss 2018 E eu quero discutir com vocês 2018 as another battle. como uma outra batalha. But then the next battle is 2019, A próxima batalha, então, é 2019 and it ends at Panium, e ela termina em Panium, where the King of the South begins to fall onde começa a queda, o declínio do rei do sul, until Sunday Law. até o decreto dominical. So we have 4 battles, Então nós temos 4 batalhas all before Sunday Law. antes do decreto dominical. At Sunday Law, O decreto dominical, you have the death. você tem a morte. So then what we did this morning O que nós fizemos essa manhã was we expanded on this story. foi expandir sobre essas histórias. And we said that in this history, Nós dissemos que nessa história, Panium to Sunday Law, Panium, a decreto dominical, Panium represents the deadly wound. temos Panium representando a ferida mortal. FM. Abbreviated. You want to write it all? Okay, it's FERIDA.
new word. Mortal. Yes. Panium is the deadly wound Então, panium é a ferida mortal. before the king of the south begins to fall, Antes que começa o declínio do rei do sul. and Sunday law the death. E morte, M-O-R-T-E. E o decreto dominical, a morte. That was what we studied this morning, Foi isso que nós estudamos essa manhã. because we could find that in Daniel 11:40. Porque nós conseguimos encontrar isso em Daniel 11:40. And then early on at camp, Então, bem no começo da campal, we began to introduce 2016, começamos a introduzir 2016. and we came to realize that what people were battling with E chegamos a perceber que as pessoas estavam lutando com, wasn't 2016, não foi 2016, but also 2012 and 2014. mas também 2012 e 2014. So instead of just studying these battles, Então, em vez de estudar apenas essas batalhas, we went back to 14 nós voltamos para 14 and 12. e 12. And also Elder Parminder, E também o ancião Parminder, in this morning's class, nessa aula da manhã, was also giving us other light on 2012 and 14 ele também nos deu luz adicional sobre 2012 e 2014. and their relationship to the early and latter rain. E a sua relação para com a chuva temporal e chuva serôdia. I want to take it from a different perspective, Eu quero olhar para isso de uma perspectiva diferente, which is, I guess, more externally focused, que eu creio ser mais focado nos eventos externos, because we know this is where the war is developing. porque é ali onde nós sabemos acontece a guerra, ou se desenvolve a guerra. And if we're going to thread our waymarks, Então, quando nós conectamos os nossos marcos, where do we begin the thread? onde nós começamos esse fio, essa linha? At the time of the end. No tempo do fim. It makes no sense to begin it in the future. Não faz sentido começar no futuro. That close. Yes. Time of the end. Mhm. Sure, close probation. That's So, right. 1989, time of the end. Então, 1989 This is where we would start our thread é ali onde nós começaríamos o nosso fio, to understand what's happening in 2014 para entender o que acontece em 2014 and what is being fought over e para entender sobre que está sendo lutado and what weapons are being used to fight. e também para saber quais armas são usadas para lutar. And what was invented in 1989? E que foi inventado em 1989? WWW, World Wide Web. a rede global de comunicação. And we didn't go into detail. E nós não entramos em detalhes. I struggled to put computer terminology, Eu tenho um pouco problema de usar essa terminologia da informática, into words, colocar isso em palavras. but there are good, even YouTube videos. Mas existem bons vídeos no YouTube. I would encourage you to watch Eu quero encorajá-los de assistir, that explain the difference between the World Wide Web and the Internet. que há vídeos que explicam a diferença entre uma rede global de comunicação e a internet. There's one man who has done some presentations. Existe um homem que fez algumas apresentações. I'll try and find his name, Eu vou tentar encontrar o nome dele. and I found his particularly helpful. E eu achei bastante útil, sim, de bastante ajuda. And how he described it E a forma como ele o descreve, is that if you imagined train tracks, se você for imaginar trilhas de trem, it's kind of like the structures. como se fosse a estrutura. If these were like the structure, the system, Se esse aqui é a estrutura, o sistema, and then you would have A and B. e logo você tem A e B. This is where you're leaving from. É daqui onde você está saindo This is where you're arriving. e aqui onde você chega. So the train tracks connect. Então essa trilha, ela conecta. They're like the underlying structure.
Ela é como a estrutura que está na base. So you can connect some computers, Então você pode conectar computadores, but the real purpose and what makes computers helpful to us mas o propósito real e o que torna os computadores ficarem úteis para nós is not that they're connected, não é só que eles estão conectados, but that they can take us places. mas que eles nos podem levar para lugares. And those places are websites. E esses lugares são páginas de internet. So the World Wide Web Então essa rede global de comunicação, exists on top of the structure of the internet. ela existe em cima da estrutura da internet. And it's like these destination or train stations. E é como se fossem esses destinos, ou essas estações de trem. And if I want to leave from one website E se eu quero partir de uma página and go to another e website, quero ir para outra página, I'm using the internet. eu uso a internet. But the actual websites, Mas as páginas, they're not part of the internet. eles não são parte da internet. They're like an application that runs on top of it. Eles são como uma aplicação que funciona em cima dela. And when I leave one station for another station, Então, quando eu saio de uma sessão para ir a outra, I'm issued a ticket. é me dado uma passagem, um ticket. And it says I left from station A E ali indica que eu saí da estação A and I'm arriving at station B. e estou indo para a estação B. And it can have more information on it than that. E pode conter mais informação do que só isso. And what this does E o que isso faz? is it enables people to track Isso permite que as pessoas podem traçar what I'm using the internet for. para que eu uso a internet. So the government, Então, o governo, with the right warrant, com a permissão adequada, or essentially without a warrant under the Patriot Act, ou, na verdade, sem permissão nenhuma, debaixo o ato patriótico, can take these tickets pode pegar esses tickets, essas passagens, and understand what I've used the internet for. e eles podem entender para que eu andei usando a internet. What train stations I've stopped at. Em quais estações de trem eu parei. There is a way to have a blank ticket, Há uma maneira de ter uma passagem em branco. and that's what we discussed a few weeks back now E isso discutimos já algumas semanas atrás, when we discussed the deep web. quando nós discutimos a Deep Web, ou rede profunda. So these, not the underlying structure, Então, não essa estrutura que está debaixo de tudo, which was invented in 1969, que foi inventada em 1969, ARPANET. ARPANET, The first connections between computers as primeiras conexões entre computadores, was developed by the US military. foram inventadas pelo exército americano. But even though you'd connected computers, Mas ainda assim foram conectados computadores. they spoke different languages. Eles falavam línguas diferentes. And also, there were not these websites or stations. E tampouco eram páginas de internet ou essas estações. So it was quite difficult to put out or access information. Então foi bastante difícil de publicar ou de acessar informações. So when they talk about the internet's Big Bang, Quando eles falam sobre o Big Bang da internet, they talk about 1989. eles se referem a 1989. And the reason they call it a Big Bang, E a razão por que eles chamam isso um Big Bang, as this opened up the internet que foi que isso abriu ou expandiu a internet to be able to be used as a platform para poder ser usado como plataforma to put out and access vast amounts of information. para lançar e poder acessar vastas quantidades de informações. And a man called Tim Berners-Lee E um homem chamado Tim Berners-Lee wrote a paper ele escreveu um artigo called Information Management. com o título
a administração de informação. A proposal. Uma proposta. So even what he's recognizing at this invention Então, até ele reconhece nessa invenção is that this is all about information, que tudo se trata de informação, disseminating and accessing. disseminar e acessar. In 1990, Em 1990, he builds the first web browser. ele constrói o primeiro navegador da internet. Build? Eh, Build. yes, like construct. Yeah. Yes, CONSTROI. Yes. And then 91, E em 91, it's released. ele é lançado. Release? LANCADO. The C with a little comma underneath. Yes. So these 2 years Então, esses 2 anos, show us the invention and release of the World Wide Web. eles nos mostram a invenção e o lançamento da rede global de informação. From the time it's first suggested A partir do primeiro momento em que foi sugerido, to the time it's built até o momento que foi então construído and the time it's released. e o momento em que foi lançado. In 1996, Em 1969, we see that 96, perdão, Russia it conducts its first attack against the United States. nós vemos a Rússia fazendo o seu primeiro ataque contra os Estados Unidos. The first hack O primeiro hack by Russia. feito pela Rússia. And what were they after? E eles estavam atrás de quê? It wasn't to take down electricity grids, Não foi para desativar as redes elétricas, but they're after information. mas eles queriam conseguir informações. Also in 1996, E também em 1996, we see news begin to go online. nós vemos as notícias, os jornais indo online. Google was launched. Google foi lançado, Yahoo Yahoo and Fox News. e Fox News. I want to also mark the development of these news sites Eu quero marcar esse desenvolvimento dessas páginas de notícias. Fox not necessarily being internet, Fox, não sendo necessariamente internet, but I'm tying it to information. mas eu estou ligando isso à informação. And also Cryptome, E também Krypton, the predecessor of WikiLeaks. que é um precursor do Wikileaks. Brother Emilis. Irmão Emilis. Wasn't it called Moonlight Maze? Sorry. Isso, o nome era Moonlight I was Maze. writing what I was saying, not what I was thinking. Acabei escrevendo o que eu estava falando e não o que eu estava pensando. Thank you. Obrigado. So the first Russian hack. Então, o primeiro ataque, o hack russo. And we also, I think, is significant, the release of Google, E eu acho que o lançamento de Google também é significante. our #1 search engine. A ferramenta de pesquisa número 1. Then we come to 9/11. Logo chegamos a 11 de setembro. The government has a difficult problem to face. E o governo tem um problema difícil de vencer. All of its laws were written, Todas as leis foram escritas, all of its surveillance laws, todas essas leis de como que fala? Surveillance? Controle, vigilância, obrigado. were written in the time before the World Wide Web. Essas leis foram escritas antes do tempo da World Wide Web, da rede mundial de comunicação. Some people tell the story Algumas pessoas contam a história that many decades ago, que várias décadas atrás there would be a bank robbery houve um roubo de banco and the police would get on their bicycles e a polícia então pegou as bicicletas and ride down to the corner e eles foram até a esquina where the bank was onde
estava localizado esse banco and they would get there too late e eles chegaram muito tarde, because these new criminals porque esses novos criminais, were using the criminosos, latest invention, eles estavam usando a invenção mais recente, a car. que era um carro. Policemen didn't have cars. E os policiais não tinham carros, They had bicycles. eles tinham bicicletas. So they would always arrive too late. Então sempre eles acabavam chegando muito tarde. So they find it difficult Então eles acharam difícil, when there's new inventions. eles encontram dificuldades quando há novas invenções. And their laws haven't kept up with the ability to track E criminals. essas leis não acompanharam esse ritmo para poder traçar esses novos criminosos. So they begin to get desperate in this history Então nessa história eles se tornam desesperados, to be able to track people's use of the World Wide Web. querendo traçar o uso da internet das pessoas. Brother Mateus. Irmão Matias, Yo quería saber si el ataque de Rusia a los Estados Unidos, de los hackers, na última palavra? de los hackers, Queria saber o quê? si el ataque de los rusos a los Estados Unidos tuvo alguna respuesta de parte de Estados Unidos a Rusia. Okay, so what he would like to know is about Moonlight Maze, the Russian hacking attack, if there was any response from the US side against Russia. Vocês entenderam português? Não? Ele quer saber se o ataque dos hackers russos, em 96, se houve alguma resposta do lado dos americanos contra a Rússia. This was kept secret for many years. Isso aqui eles mantiveram isso em segredo por muitos anos. Someone, I think, wrote a book recently Eu creio que foi escrito um livro recente that opened up this story. que revelou essa história. And the reason that people find this interesting E a razão por que as pessoas acharam isso interessante is because Russia also attacked é porque a Rússia também atacou in 2014 em 2014. and they hacked E eles hackearam, again. mais uma vez. And what people are doing O que as pessoas fazem, is saying Moonlight Maze was an awful lot like this history. eles dizem que Moonlight Maze foi muito parecido com essa história. The reason that they're similar A razão por que eles são semelhantes is that the United States wasn't expecting it é que os Estados Unidos não estavam esperando esse ataque. and they weren't properly coordinated in a response. Eles não estavam coordenados apropriadamente na sua resposta. For a long time, they weren't even sure who was hacking them. Por bastante tempo, eles nem sequer estavam seguros quem estava atacando eles. So both of these attacks Então, ambos os ataques had quite a poor response from the US government. teve uma resposta muito fraca da parte dos Estados Unidos. The United States has a bad habit Os Estados Unidos têm um mau hábito of underestimating Russia. de subestimar a Rússia. 9/11. Então, 11 de setembro, So the government was the government agencies as agências do governo were really quite worried how to control this new invention. estavam bastante preocupados em como controlar essas novas invenções. But Congress wouldn't let them have any new powers. E o Congresso não deixava eles assumirem novos poderes. Until 9/11. Até 11 de setembro. And in the fear of that day, E no medo daquele dia, they were able to get everything they'd hoped for passed. eles conseguiram passar tudo o que eles tinham sonhado com. And after fighting for years, Então, depois de lutar por anos, their new powers are signed into law. esses novos poderes então foram aprovados em lei 45 days after 9/11. 45 dias depois do 11 de setembro. And George Bush says E George Bush diz that the purpose of the Patriot Act que o propósito do ato patriótico is to bring government surveillance up to speed é trazer a vigilância do governo a atualizar essa vigilância, with the invention of the World Wide Web. atualizar eles ao nível da World Wide Web, da rede mundial de comunicação. He says that this law Ele diz que essa lei
the purpose of it was surveillance of communication. que o propósito dessa lei foi a vigilância de comunicação. We spent a little bit of time looking at the Patriot Act, Nós passamos um tempo olhando para o ato patriótico, but I just particularly wanted to mention mas eu queria mencionar em particular that the original man, the main author, que o autor principal, Jim Sensenbrenner, Jim Sensenbrenner, one thing that he has said since then uma coisa que ele diz desde então, is that when he wrote the Patriot Act, ele disse que quando ele escreveu esse ato patriótico, was that he never intended it for it to be used in the way it was manipulated and que ele used. nunca intentou que esse ato fosse usado de tal maneira como ele está sendo usado. So the words themselves are concerning, Então essas palavras em si já são preocupantes, but what they used it for, mas para que eles usarem então isso, the mass surveillance of communication, essa vigilância massiva de comunicação, you can also see it was actually declared illegal for use afterwards. vocês podem ver que esse fato foi declarado como sendo ilegal alguns anos depois. And we mark 2004, Nós marcamos 2004. so waymarking our reform line. Isso é um marco em nossa linha de reforma. Brother Mateus. Irmão Matias. Queria comentar, interessante isso que sobre autopatriota, me faz lembrar da bomba atômica, energia nuclear. Também não foi criada para uso de bombas, mas depois se fez a arma mais poderosa que existe, assim como a informação hoje é a arma mais poderosa que existe. So I think it's interesting o ato patriótico, você diz, não? That this Patriot Act, that it was written with this, let's say, harmless purpose, and this reminds him of the atomic bomb as well, which was, the invention itself was never intended to be such a disastrous weapon. And he just sees this connection. I think it's interesting. It's an interesting thought É um pensamento interessante, because sometimes when we look at these things, porque às vezes quando nós olhamos para essas coisas, I think it's fair enough eu digo que é justo that the government or the agencies que o governo, as suas agências, just like using cars, assim como usar carros, should be able to have some type of access. eles deveriam ter algum tipo de acesso. Because we've seen what people do on the World Wide Web if they're completely free. Porque nós vimos o que acontece, que as pessoas fazem na internet ou na rede global de comunicação quando não tem nenhuma restrição. So there is some justification. Então existe sim uma justificativa. But one comment by a man we'll discuss soon, Mas um comentário feito por um homem que a gente vai discutir sobre em breve, Edward Snowden, Edward Snowden, what he said about the Patriot Act o que ele disse sobre o ato patriótico, is the problem with the way it's written ele diz que o problema na maneira como é formulado, escrito esse ato, and what it was being used for, e para que foi usado, is that it allowed the government essentially to have a gun to the head of the people. foi que esse ato permite praticamente que o governo pegue uma arma e põe isso na cabeça das pessoas. In his parable, it's like having a gun to the head. Então, na parábola dele, esse ato é igual uma arma que sendo apontada à cabeça. And the government is saying, E o governo diz: trust us because we won't pull the trigger. confia em nós, porque a gente não vai atirar. So it actually seems quite mild and innocent. Isso parece bastante suave e inocente. And the problem, he said, E o problema, ele diz, is the government we have right now might not do that. o problema é que o governo que nós temos atualmente não temos tanta certeza que eles não vão fazer isso, They might not abuse these powers. que eles não abusem esses poderes. But he said one might be coming that will. What might be coming that will? A government coming might abuse the power.
Ok, ele diz que um governo que virá, ele pode sim chegar a abusar esses poderes, which is quite similar to atomic weapons. que é bastante semelhante às armas atômicas. It all depends who has the button, Depende de quem tem o botão. and you hope that they're a calm person. E vocês esperam que ele seja uma pessoa calma, equilibrada. So in 2004, Então, em 2004, we marked two men nós marcamos 2 homens that restrained the George Bush, que restringiram George Bush, the president. o presidente. Can you remember the names of those two men? Vocês lembram os nomes desses 2 homens? Just shout out if you know. 2 pessoas que restringiram o presidente. 2 people who restrained the president, right? Yes, Sim. Brother Emilus. Irmão Emilis, Comey, James Comey. James Comey. What happened to him a couple of years ago? O que aconteceu com ele alguns anos atrás? Fired? Why was he fired? Ele foi expulso ou demitido, por quê? From Cambridge Analytica, you mean? Or from... Você disse de Cambridge Analytica? He works for the FBI. Oh, yeah. Ele trabalha pelo FBI. He was fired. Ele foi demitido. Director of the FBI. Demitido como do seu cargo de diretor da FBI. Trump didn't like him. No, Trump não gostava dele. because he was trying to restrain the president. Exatamente, ele queria restringir o presidente. There was one other man who also restrained George Bush. Havia outro homem que também restringiu George Bush. What was his name? Qual era o nome dele? Robert Mueller. Robert Mueller. So the same two people in 2004 As mesmas 2 pessoas de 2004 are holding back George Bush. estão segurando George Bush. And I don't think it's a coincidence E eu não creio ser coincidência that in our history, que nossa história, those two have been the ones, esses 2 foram aqueles, particularly, who are holding him back. particularmente esses 2 que seguraram ele. At this point, we began to consider the external Nesse momento, então, nós começamos a considerar o externo of 2014 de 2014. because we understand from the line of the priests, Porque nós entendemos, a partir da linha dos sacerdotes, 2014 is a waymark. que 2014 é o marco. What waymark is it? Que marco é esse? Sister Annabeth, Irmã Annabeth. what's 2014 for you and I? 2014 é o que para você e eu? The Sunday law. Decreto dominical. Sunday law. Decreto dominical. So we've traced our thread through our histories, Então nós traçamos o nosso fio, nossa linha através da história. and this is the simple version. E essa é a versão simples. If you want to go into more detail, Se vocês querem entrar em mais detalhe, you can look into court cases, vocês podem olhar para uns casos na corte how society is changing in those years. e como a sociedade muda durante esses anos. But if they call that the internet's Big Bang, Mas se eles chamam o Big Bang da internet, they're talking about a rapid change eles falam sobre uma mudança rápida in the way we process information as a society. na maneira como nós, como sociedade, processamos informações. And you can see much in that history. Você pode observar muito nessa história. So if I were you, Então, se eu fosse você, I may start with this template, eu começaria com esse padrão aqui, but it can also keep growing. mas também tem como deixar crescer isso. When we consider 2014, Então, quando nós consideramos 2014, I suggested a key would be to look at the internal. eu sugeri que uma chave seria observar o interno. And I hope that we can see the precedent for looking at the internal to discuss the external. E eu espero que possamos ver o precedente, the Evidence a evidência, for looking at the internal para olhar para o interno, to understand the external. para poder entender o externo. Because if we're going to understand the external, Porque se nós vamos entender o externo,
We can compare and contrast. Nós podemos comparar e contrastar. And we can see that just from Acts 27. Isso podemos ver através de Atos 27. Why can we see that from Acts 27? Por que podemos ver isso a partir de Atos 27? Brother Herokin. Irmão Joaquim, ¿Me puede repetir la pregunta? will you repeat the question? So what I want to do O que eu quero fazer is understand the external é entender o externo of 2014. de 2014. Can we understand the external by understanding the internal? Será que podemos entender o externo a partir do interno? Sí. Yes. And how do you know that from Acts 27? E como você sabe que isso é assim a partir de Atos 27? En Hechos 27 In Acts 27, vemos en la línea del navío we see in a line of a ship que es tanto para Estados Unidos como para la iglesia adventista. that this line applies to the United States as well as to this church. So we said the one ship Então você disse que esse só navio in every waymark of its journey e que em cada marco da sua jornada had application for Adventism tinha aplicações para o Adventismo and the United States. e para os Estados Unidos. So the story of those two structures Então essa história dessas duas estruturas parallel at every waymark. que estão paralelos em cada marco, And you can make a story that runs through them. você pode contar uma história que passa por todos esses marcos. And even in our reform line, E até em nossa linha de reforma, is 1989 to 1991, temos 1989 a 91. are these 2 years a story internally? Será que esses dois marcos são uma história internamente? Increase of knowledge. AC. Yes. So we have an increase of knowledge internally. Nós temos aumento de conhecimento internamente 1996 is a formalization. e em 96 temos a formalização. And just as we're seeing internal events, E assim como nós vemos eventos internos, we're also seeing external events that coincide nós vemos também eventos externos que coincidem with our experience. com a nossa experiência. So if we're having trouble understanding one, Então, se nós temos problemas ao entender we can consider the other. nós podemos considerar o outro. Because one thing people have had difficulty understanding Porque um problema que as pessoas tinham no entendimento is what a Sunday law would look like in 2014. foi a pergunta como se parece decreto dominical em 2014. And we've tried to come up with different stories, E tentamos explicar isso com histórias diferentes, like Obamacare. assim como Obamacare. So we're forced to try and come up with these narratives Então, somos forçados para inventar essas narrativas that Obama brought in healthcare, que Obama introduziu o sistema de saúde and that's a Sunday law, e que isso é decreto dominical. which when you look at it is actually a very weak argument. E se você for observar, na verdade, isso é argumento bastante fraco. But we weren't sure what to do about 2014 Mas não tínhamos certeza o que fazer com 2014. because we don't see anything from the government that looks like a violation of the Constitution. Porque nós não vemos nada da parte do governo que se parece com uma violação da Constituição. So when we looked at the internal, Então, quando nós olhamos para o interno, we saw that in 2012 nós vimos que em 2012 a message came from where? veio uma mensagem da onde? From Britain Da Bretanha, into the United States. indo para os Estados Unidos. Britain GRA, could just be abbreviated. with a wave on the A. BR. Oh, yeah, this is the Britain. I see. This is the Gotcha. grade. Now you have Britain. B. BRETANHA.
USA. EUA. So a message comes out of Britain into the United States. Você tem uma mensagem que sai da Grã-Bretanha indo para os Estados Unidos. And how was that message received? E como essa mensagem é recebida? It was neglected or Neg- was Neglected? rejected. Rejected. Foi It rejeitada. wasn't just ignored, Não foi simplesmente ignorada, it was opposed. ela foi oposta ou foi teve oposição. It was fought against. Foi lutado contra. So the message of time, Então a mensagem sobre tempo, of predicting 2014, sobre predizer 2014, came and was rejected. veio e foi rejeitada. In 2013, Em 2013, this message had two opponents. essa mensagem teve dois oponentes. One was the leaders. A liderança. Leaders? L-I-D-E-R-E-S with the accent on the first I. Yeah, on the I. There you go. One's the leaders, Os líderes, and one is internal enemies. e outros são inimigos internos. Can just be abbreviated. I-M-I-G-O-S. And you can abbreviate internal. I-N-T. Okay. Inimigos internos. So one's the leader, O líder, and one is internal enemies. e outro, os inimigos internos. You could say for internal enemies, path of the just. Você poderia dizer os inimigos internos, path of the just. And this internal enemy E esse inimigo interno, is opposing not just the leader, ele se opõe não somente ao líder, but also the message. mas também à mensagem. So there's also problems between this internal enemy and the leadership. Então também há problemas entre entre esse inimigo interno e a liderança. And they begin to split Eles começam a se dividir. in 2013. Em 2013. 2014 comes, 2014 vem, and as we looked at this morning, e como nós olhamos hoje de manhã, whether we were ready or not, sendo que estávamos preparados ou não, it was going to be Sunday law. isso ia ser o decreto unical. And it was Sunday law for this movement, E foi decreto unical para esse movimento. even though we hadn't accepted it. Mesmo não temos aceitado isso. We don't have a choice. Não temos escolha. So, when we come to the external, Então, quando chegamos ao externo, I think it would be reasonable eu creio que é razoável to consider where this message comes from. considerar da onde vem essa mensagem. And when we look at the internal, E se nós olharmos para o interno, we look at who's leading this movement, nós olharmos para quem está lidando esse movimento, and if you wanted to know what the message was e se você queria saber o que era a mensagem in this history, nessa história, could you follow the leader? será que você poderia seguir o líder? No. Não. Could you follow the loudest voices in the movement? Você poderia seguir as vozes mais altas do movimento? No. Não. The message A mensagem, came through a different channel. ela veio através de um outro canal. It didn't come through the leadership. Não veio através da liderança. So compare and contrast Então, comparemos e contrastemos externally. externamente. Where is this Sunday law going to come from? De onde virá esse decreto unical? I want to suggest Eu quero sugerir it came out of Great Britain que ele veio da Grã-Bretanha and entered the United States e entrou aos Estados Unidos in 2012. em 2012. And in 2013, E em 2013, this Patriot Act esse ato patriótico is under discussion está sendo discutido in the United States government. nos Estados Unidos, no governo. Because who is opposing any type of Sunday law in this history? Porque quem está se opondo a qualquer tipo de decreto unical naquela história? The leaders, Os líderes,
and internal enemies. e inimigos internos. There's a couple of things happening in 2013. Temos algumas coisas acontecendo em 2013. Internal leader, Líder interno, Elder Jeff. o ancião Jeff. External leader, O líder externo, Obama. Obama. And then we can see internal enemies, E logo podemos ver inimigos internos, Path of the Just, Path of the Just, fighting both Elder Jeff lutando contra o ancião Jeff and this message from Britain. e também contra essa mensagem da Grã-Bretanha. Not just the message from Britain, Não somente a mensagem da Grã-Bretanha, the person associated with it, mas também a pessoa associada a isso, Elder Parminder. o ancião Parminder. In external history, Na história externa, message comes from Britain. a mensagem vem da Grã-Bretanha, What I want to suggest is the Sunday Law in 2014. que eu sugiro como sendo o decreto dominical em 2014, And it can't come through the government. e ela não pode vir através do governo. They're not going to use it or introduce it. Eles não vão fazer uso dela, tampouco vão permitir. The reason being that Obama is president A razão é que o presidente era Obama and there's internal enemies. e também que há inimigos internos. Internal enemy I want to mark Os inimigos internos que eu quero marcar is Edward Snowden. é Edward Snowden. In 2013, Em 2013, he took the largest, performed the largest leak ele realizou o vazamento maior in known history na história conhecida of government documents. de documentos do governo. And it related to the Patriot Act. E isso se relacionou ao ato patriótico. So he's uncovering all of this history. Então ele está revelando toda essa história desconhecida. And people are so angry. E as pessoas estavam tão revoltadas There's not just one enemy to the Patriot Act. que não há somente um inimigo contra o ato patriótico, He inspires hundreds of thousands. mas ele acaba inspirando centenas de You milhões. could say millions all over the world Você poderia falar bilhões ao redor do mundo, to start protesting que começam então se manifestando government surveillance and use of their information. contra a vigilância dos governos e o uso das informações. And since that time, E desde aquele tempo, even other applications, até outras aplicações, many of you use WhatsApp. muitos de vocês usam o WhatsApp. And you'll notice that they use encryption. Vocês percebem, vocês sabem que eles usam eles são como chama? Encriptados. Much of the precautions we see today, Muitas das precauções que nós vemos hoje em dia, like the use of encryption for WhatsApp, assim como o uso de criptografia, para o WhatsApp, are directly related to Edward Snowden and his leaks in são 2013. ligados diretamente a Edward Snowden, o seu vazamento de informações em 2013. When Google and all these major corporations Quando Google e todas essas cooperativas, essas empresas grandes, were made aware that the government was using backdoor entries foram avisados que o governo estava usando portas do fundo to access their information. para poder acessar as suas informações. So the reason WhatsApp is encrypted, Então a razão por que o WhatsApp é criptografada, you can thank Edward Snowden. vocês podem agradecer a Edward Snowden. And not just WhatsApp, but many other of our services. Não somente o WhatsApp, mas muitos outros serviços. Brother Emilis. Irmão Emilis. In the internal line, in 2012, Parminder develops a message which predicts Sunday Law in 2014. Então, na linha interna, temos 2012, uma mensagem que prediz o decreto dominical em 2014. And then, does Elder Jeff rejected that message in 2013. E logo você tem o ancião Jeff rejeitando essa mensagem em 2013. Was rejected in 2012, I believe, Foi rejeitado em 2012, creio eu. as soon as it enters the US.
uma vez que entrou aos Estados Unidos. Okay, but my point is that Jeff rejected it. Meu ponto é que Ok. Jeff rejeitou. That's it? Okay. É isso. So you can parallel the internal and the external Então você pode colocar em paralelo o interno e o externo, in that way. dessa maneira. So there's Brother Matthias. Irmão Matias? Entonces, si fue rechazado en el 2012, ¿por qué está en el 2013? So if it was rejected in 2012, why is it there in 2013? Se foi rejeitado em 2012, por que encontramos isso em 2013? I think you could mark this as a progressive history. Creio que poderíamos marcar isso como uma história progressiva, It can't come through Obama in 2012 either. porque não pode vir através de Obama em 2012 tampouco. So for the leader, Então, para o líder, you can place in 2012 all through this history. você pode marcar ele a partir de 2012 durante toda essa história. You could put 2012 to 2016 Você poderia marcar 2012 a 2016, when he steps down and someone stands up. quando ele sai e outra pessoa entra. So I'm not just putting 2013 because of him, Então, não estou marcando 2013 somente por causa dele, but I'm marking Snowden mas estou marcando Snowden, because the internal enemies begin in 2013. porque os inimigos internos começam em 2013. And you can mark Edward Snowden. E você pode marcar Edward Snowden. He begins his leaking in 2013 Ele começa esse vazamento em 2013 and ends at, I think, June 2014. e creio que ele termina isso em 2000 when did it end? 2014. 2014. And you can see in the external E você pode ver no externo that 2013 que 2013 Path of the Just begin to tear away. Path of the Just começou a se separar. It's completed in 2014. E isso é completo em 2014. So you can mark the leadership through this history, Então você pode marcar a liderança durante a história, but the internal enemies need to be placed here. mas os inimigos internos precisam ser marcados aqui. I've just put the two together. Eu só coloquei os dois aqui juntos. We're going to run out of time to discuss Cambridge Analytica. Vai acabar o tempo para poder discutir Cambridge Analytica. What Cambridge Analytica is, O que Cambridge Analytica é, if you trace it back to its roots, se você for traçar eles até a sua raiz, it takes you right back, begins 1989. isso te leva até em 1989. So I'm just going to give you a couple of pieces of information Eu vou dar algumas peças de informação para vocês. so that you're able to look for yourself E assim vocês podem pesquisar para vocês mesmos. and do some research. E vocês podem fazer algumas pesquisas. So if I just mention some people, Então, se eu menciono apenas algumas pessoas. Nigel Oakes, Nigel Oakes. and where is he based? E onde ele é localizado? Assim, OKES. Oh, yes. Great Britain. Grã-Bretanha. And he begins a study in 1989 Ele começa um estudo em 1989 on how to manipulate behavior. sobre como manipular o comportamento. I'll just give you the acronym. Vou dar a abreviatura. It's known as Behavioral É conhecido como Dynamics Working Group. o grupo de trabalho de comportamento e da dinâmica do comportamento. And then we have Behavioral Dynamics Institute. E logo temos o Instituto da Dinâmica do Comportamento. And 93, Em 93, he begins SCL, ele começa SCL, Strategic Communication Laboratory. os Laboratórios de Comunicação Estratégica. And what he has done E o que ele fez is begin a new type of study into human behavior. foi começar um novo tipo de estudo acerca do comportamento humano, But they're beginning to use this new development or invention
Mas eles começam a usar they begin to use this new development, or invention of the World Wide Web. mas eles começam a usar esse novo método, esse desenvolvimento nesse novo invento, And it is, he says, que é a rede global de informação. E ele diz that they're using the same methods as Aristotle and Hitler. que eles usam os mesmos métodos como Aristóteles e Hitler. He develops this company Ele desenvolve essa empresa designed to manipulate people, que foi criada para manipular pessoas. starts selling his new abilities, Ele começa a vender as suas novas habilidades and they claim to be the most successful in the world at doing this. e eles dizem que eles são os mais bem-sucedidos que há no mundo que fazem esse tipo de trabalho. In 2012, SCL, Em 2012, a SCL it enters the United States. entra nos Estados Unidos, It comes out of Great Britain, sai da Grã-Bretanha, enters the US, entra nos Estados Unidos and its purpose is e os seus propósitos, to begin working for the Republican Party. o propósito é começar a trabalhar para o Partido Republicano, Because they've just lost an election to Obama. porque eles acabaram de perder uma eleição contra Obama. So this is their new weapon. Essa então será a sua nova arma. But the study they've done in this previous history E os estudos que eles fizeram nessa história anterior is not that strong. não é tão forte. They can't do such a great deal with it. Eles não conseguem fazer ainda muita coisa com isso. And the reason that they haven't developed a stronger method E a razão por que eles não conseguiram desenvolver ainda um método mais forte is, I would suggest, foi, creio eu, is that they haven't used the World Wide Web to its full potential. a razão foi que eles não usaram a World Wide Web no seu potencial inteiro. In 2013, Em 2013, two men become involved. dois homens acabam se envolvendo. Christopher Wiley, Christopher Wiley, he becomes their director of research, ele se torna o seu diretor de pesquisa. and he has an idea. E ele tem uma ideia. If we use people's information from social media, Se nós usamos as informações sobre as pessoas da mídia social, we can create algorithms, nós poderíamos criar algoritmos. and then we can manipulate their behavior. E logo poderíamos manipular o seu comportamento. We're already over time, Nós já passamos do tempo, so I don't want to go into the details of what that looks like. então não quero entrar nos detalhes com que isso se parece. But if it sounds just a little bit bad, Mas se isso soa um pouco ruim, then you have no idea. se isso soa um pouco assustador, então vocês não fazem nem ideia. What they did with that new development O que eles fizeram com esse novo desenvolvimento, has changed the world as we know it. isso mudou o mundo como nós o conhecemos. And it was all done E tudo foi feito under the leadership of Steve Bannon, sob a liderança de Steve Bannon, someone who wanted to overturn the US government. alguém que queria derrubar o governo americano. Again, Mais uma vez, we don't have time to speak of him. nós não temos tempo para falar sobre ele. But he says that the period that we're currently in Mas ele diz que o período em que nós nos encontramos atualmente is the fourth great change in the United States. é uma mudança de 4º grau nos Estados Unidos. The fourth turning point. Seria o 4º ponto de virada. He says the first is the American Revolution, Ele diz que o primeiro, a Revolução Americana. the second, the Civil War, A segunda, a Guerra Civil. the third, Depression and World War II. E a terceira, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. And the fourth is now. E a quarta acontece agora. Whenever there is truth, Então, sempre que há verdade, there is false or error, existe algo falso e o erro.
But sometimes I think Mas às vezes, creio eu, that the worse that error is, qual ruim que seja esse erro, the more it looks like truth. quanto pior o erro é, mais ele se parece com verdade. That's the art in a counterfeit. Essa é a arte da contrafação. So I don't think he's very wrong. Então eu acho que ele não está tão errado. He's comparing what is happening now to the American Revolution, Ele compara o que está acontecendo agora com a Revolução Americana. except he was overseeing it. Somente que ele não estava se dando conta disso. So he's using this company as a purpose, Então ele usa essa empresa para um propósito, which became Cambridge Analytica. que então se tornou Cambridge Analytica. And what they were doing in 2014, E o que eles estavam fazendo em 2014, again, you can research in your own time, vocês podem pesquisar no seu tempo livre, but it was designed to build a new weapon mas foi desenhado para criar uma nova arma, called by some people who worked for the company, que é chamado por algumas pessoas que trabalhavam nessa companhia, particularly Christopher Wiley, Christopher Wiley em particular, as Steve Bannon's new weapon chamado a nova arma de Steve Bannon, to fight his culture war or revolution. para lutar a sua luta cultural ou a sua revolução. And this Steve Bannon was the vice president of Cambridge Analytica. E Steve Bannon, ele era o vice-presidente da Cambridge Analytica. He formed Cambridge Analytica from SCL, Ele formou Cambridge Analytica a partir da SCL, with the purpose of working in the next US election com o propósito de trabalhar nas próximas eleições americanas, and bringing about this revolution or change. para poder então introduzir essa mudança, essa revolução. And he also used SCL Ele também usou SCL to create another company. para criar uma outra companhia. I'm just going to name it for your research. Eu vou apenas mencionar para que vocês pesquisem. It's called Aggregate IQ. O nome dessa companhia é esse, Aggregate IQ. It was then based out of Canada, Naquela época era baseado no Canadá. and if you can imagine this, E se vocês conseguem imaginar, SCL comes from Britain. SCL vem da Bretanha. They branch into the United States E eles criam uma filial nos Estados Unidos to work in the American election, para poder trabalhar nas eleições americanas. but then they branch into Canada, E logo eles criam filial em Canadá. and through that kind of more hidden route, E através dessa raiz mais escondida, they bring about Brexit. eles conseguem fazer acontecer o Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. The referendum where people chose to remove Britain from the European Union. Aquele referendo onde os ingleses decidiram sobre a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. And Steve Bannon said that was as much a part of his strategy as was Donald Trump. E Steve Bannon, ele diz que isso foi tanto parte da estratégia dele, como também foi as it was to introduce, Donald Trump. assim como também foi a estratégia dele de introduzir Trump. So I hope what you can see Então eu espero que vocês consigam ver. is though I know there's a lot of information, Sei que há muita informação, a lot of things going on right now, muitas coisas acontecendo atualmente. I would suggest these are key threads. Eu sugiro que isso aqui são marcos chaves, Showing what is fundamentally changing in our history. mostrando o que está mudando fundamentalmente em nossa história. And much of it comes down, E muito disso acaba, I would suggest stems tem sua raiz from Cambridge Analytica's work in 2014. no trabalho da Cambridge Analytica em 2014. If we look at the internal, Se nós olharmos para o interno, 2014 was Sunday law just the same. 2014 foi o decreto dominical da mesma maneira.
But the person we mark back here, Mas a pessoa que nós marcamos aqui atrás, if he'll let me, se vocês me deixarem, Parminder, Parminder, begins preaching. começa a pregar. Preaching. P-R-E-G-A-R. And in 2016, Em 2016, anointed. ungido. U-N-G-I-D-O. In the external, No externo, the person that Steve Bannon wanted elected, a pessoa que Steve Bannon queria ter eleito, hidden behind this history, escondido por trás dessa história, was Donald Trump. era Donald Trump. And in 2015, Em 2015, Trump announces his candidacy Trump anuncia a sua candidatura. and he begins on the campaign trail. E ele começa então sua campanha eleitoral. And he's preaching Ele está pregando a different message. uma mensagem diferente. 2016, 2016, Trump is elected. Trump é eleito. So by comparing and contrasting, Então, comparando e contrastando, we could understand what is happening in our history podemos entender o que acontece em nossa história and have more light both on internal and external. e podemos obter assim mais luz sobre o interno e o externo. And if we want to know what the message or Sunday law was E se nós queremos saber o que foi a mensagem e o decreto dominical, in 2014, em 2014, we know it did not come from the leaders, nós sabemos que não veio dos líderes, did not come from Congress, não veio do Congresso nowhere in the US government. e nenhum lugar do governo americano. It came from another source Veio de outra fonte that was rising up in this history. que estava se levantando nessa história. We're over time, Passamos o tempo, so I will close eu vou então encerrar, unless we have a final question or a não two. ser que tenha alguma pergunta final. If you would kneel with me in prayer. Vamos nos ajoelhar. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for our blessing. obrigado, Senhor, pela bênção. Thank you for the showers that fell. Obrigado pela, chuva que caiu, Just in time after camp finished. bem na hora, logo depois da acampar acabar. Thank you that you protected our camp from any troubles with weather. Agradecemos que o Senhor nos protegeu durante esse acampar contra qualquer dano através do clima. And watered the plants as soon as it was over. E que então o Senhor proveu chuva para as plantas na hora certa. Thank you that you have taken care of us at every waymark. Agradecemos que o Senhor cuidou de nós em cada marco. If we'll only listen to your voice. Se nós simplesmente ouvimos a tua voz. I pray, Lord, you'll grant us wisdom Eu oro, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria as we listen and try to understand what we must know ao ouvirmos e tentarmos entender o que nós precisamos saber to pass the tests in front of us. para passar no teste que está em frente de nós. Not just November 9, Não somente o 9 de novembro, but tomorrow and next week. mas também amanhã e a próxima semana. I pray this in Jesus' name. Ora isso em nome de Jesus. Amen. Amém.